Bom, meus irmãos, eu quero falar hoje sobre comunhão com o Espírito Santo. Esse texto é um texto muito conhecido, porque nós falamos ele todo final de culto aqui na igreja, não é? No verso 14 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar a Deus. Senhor, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, fale, Pai, com cada um de nós. Espírito Santo, eu te dou primazia. Esconda-me atrás de ti, Pai. Fale ao seu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Você está brincando? Qual Bíblia que está sem o texto? Então é o verso 13, né? Esquisito, né? É o último versículo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Pronto. Tá certo? É a bênção apostólica. Bom, preste atenção no que eu vou dizer. Você percebe que o apóstolo São Paulo termina de escrever as suas duas cartas aos Coríntios. Na realidade foram 4 cartas. Quando você lê aqui na Bíblia 1 aos Coríntios, na realidade é 2 aos Coríntios. Quando você lê na Bíblia 2 aos Coríntios, na realidade é a 3ª epístola que ele escreveu aos Coríntios. A 4ª epístola e a 1ª epístola são perdidas. Então Paulo escreveu 4 cartas aos irmãos na cidade de Corinto. Você sabe que Corinto era uma cidade muito grande na época, era apenas menor em influência a cidade de Atenas e a cidade de Roma. Então, era a 3ª cidade do mundo na época em influência. E Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto várias doutrinas. E no final, o apóstolo São Paulo deixa aqui uma revelação tremenda do que nós chamamos de bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Agora, se você for perceber aqui comigo, você vai notar que a bênção apostólica, nada mais, nada menos que as 3 funções dispensacionais de Deus com a raça humana. Você quer ver? Abra Efésios 4, no verso 6. O que Paulo está dizendo, qual é a função de Deus em cada tempo e em cada dispensação. Efésios 4, no verso 4, diz assim, há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado em um só. Agora olha o verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. No verso 6, um só Deus e Pai de todos. Repita comigo. De novo. Esse mesmo Deus, irmãos, ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Veja que o apóstolo São Paulo tinha uma revelação exata da divindade. Ele fala que Deus é só um. Mas esse Deus operou de 3 formas distintas na história da humanidade. Um Deus que é sobre, só Espírito, sem encarnação, que falava de fora para dentro, né? E um Deus que é pelo homem, advogando, andando com o homem, curando, através da encarnação, da palavra de Deus que se fez carne. Qual o nome?
Jesus Cristo, Deus pelo homem, no meio de todos. E agora Paulo também fala da terceira manifestação de Deus na história para com o homem, que é Deus em todos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Vamos lá? Sobre todos, no meio de todos e em todos. Veja você que esse é o mesmo contexto da bênção apostólica. Quando Paulo começa na bênção apostólica, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, no verso 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. Você vê que existe Deus Pai, não existe Deus Filho e nem Deus Espírito. Existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem na Bíblia essas nomenclaturas. Existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque é um só Deus. Então diga Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo não diz que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Jesus Cristo e do Filho Jesus Cristo e a comunhão do Deus Espírito Santo. Ele fala que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Ele já tinha falado Deus. O Deus que é Pai é também Filho e Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui Paulo ele vai falar que essas três dispensações, que esses três tempos de Deus para com o homem devem estar presentes na igreja. A igreja tem que ter consciência do amor de Deus, a igreja tem que ter consciência da graça de Jesus Cristo, e a igreja tem que ter plena convicção da comunhão do Espírito Santo. Então a função hoje aqui na terra, função, diga comigo, função. A função hoje aqui na terra não é de Deus Pai. Quem está entendendo? A função de tempo, de dispensação, hoje aqui na terra não é também do Filho. A função hoje aqui na terra é do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Atos capítulo 1, no verso 8, Jesus sobe ao céu. Quando ele sobe ao céu, ele disse: eu preciso subir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, quando Jesus sobe ao céu, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo descer. Princípio de tudo, Deus sobre o homem. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus estava sobre. Então você vê que a sarça tinha que queimar, muitos sinais tinham que acontecer para esse homem ouvir a Deus, pois ele não habitava com a sua plenitude de espírito dentro do homem. Tinham homens usados debaixo da influência do Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo só foi no dia de Pentecoste. Aí logo vem a encarnação. No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus se fez carne, e agora Deus está andando entre as pessoas. Mas esse Deus que se fez carne, subiu. Ele disse: eu vou voltar, mas até eu voltar, eu vou enviar outro de mim. A palavra é outro consolador, outro de mim. E esse, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós o conheceis, porque vocês têm visto ele e habita convosco, esse Espírito estará em vós. Então hoje o tempo é do Espírito Santo. E por incrível que pareça, a igreja não respeita esse tempo. A igreja não entende que este é o tempo de dar prioridade e primazia ao Espírito Santo.
Este é tempo de culto, este é tempo de receber do Espírito, de entender o Espírito, de ser guiado pelo Espírito, de ouvir a voz do Espírito, de ser ministrado pelo Espírito, de conhecer toda a verdade, de receber a verdade, de obedecer. Porque se não entendermos este tempo, nós vamos blasfemar contra o Espírito Santo. Para entendermos aqui que nós vamos nos ater sobre a última questão da bênção apostólica de Paulo, que é a comunhão do Espírito Santo, nós temos que, é claro, fazer a exegese exata do texto e respeitar cada uma função dessa. Paulo vai dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo usa o termo na bênção apostólica, graça do Senhor Jesus, ele está querendo dizer que, como crentes, nós devemos estar cientes das doutrinas dessa graça. Os irmãos sabem que o ano passado nós pregamos muito na igreja sobre as doutrinas da graça do Senhor Jesus. Doutrinas essas que poucas igrejas sabem distinguir, discernir, explicar e aplicar. A doutrina da graça. A doutrina da graça, ela se resume em 3 pilares simples e básicos. Paulo chama isso de ensinos elementares do Evangelho. Então, as doutrinas da graça, quando Paulo fala a graça do Senhor Jesus esteja convosco, ele está falando desses 3 pilares doutrinários que a igreja tem que ter dentro de si. Uma delas, dessa perninha, é a justificação, a outra é a substituição e a outra é perdão. A igreja tem que saber sobre a justificação, a igreja tem que saber sobre substituição e a igreja precisa saber sobre o perdão nos dado na cruz do Calvário. Essas 3 coisas aconteceram na cruz. Agora veja bem, existe uma diferença entre substituição e perdão. Justificação e perdão. Presta atenção, justificação só acontece uma vez só e não mais. Ninguém é justificado 2, 3, 4, 5 vezes. Uma pessoa só poderá ser justificada uma só vez. Justificação, meus irmãos, é o ato forense de Deus com o homem. É um ato legal. Justificação é quando você recebe uma carta dizendo que você não tem mais culpa no cartório. Você foi inocentado. Agora veja, não é que você foi perdoado, porque você só pode ser perdoado de algo que você tem culpa. Justificação é diferente. Justificação é um ato forense. Você recebe uma carta dizendo, ele não tem culpa. A culpa foi despejada em Jesus. O ato de Jesus levar sobre si os meus pecados, de Jesus levar sobre si as minhas dívidas, esse ato é chamado de justificação. Esse é o coração do Evangelho. Quem não entende justificação não adianta nem ler Bíblia. Quem não entende justificação, ele nunca entendeu o Evangelho. Então justificação é um ato de aceitação mesmo sem merecer. Na realidade, a graça se resume em justificação. Eu não mereço, mas fui justificado. Agora veja que é perdão. Eu já citei aqui o exemplo entre perdão e justificação. Perdão é você dever R$1 milhão e você está quebrado e o banco perdoar a sua dívida. Isso é perdão. Mas se você está quebrado você continua. Justificação não é isso. Justificação é você ser perdoado e ser restituído. É alguém lá dizer que não era justo você perder aquele R$1 milhão. Agora veja, como que não é justo eu ir para o inferno se eu mereço ir para o inferno? Alguém assumiu a sua culpa. Isso é justificação. Quem está entendendo, diga amém. Substituição é o ato de Jesus morrer no seu lugar. Você merecia estar na cruz. Nós estamos debaixo da ira de Deus, mas Jesus bebeu essa ira. Jesus se colocou entre mim e o juízo de Deus. O nome disso é substituição. Essa é a graça de Deus na sua vida. E o terceiro ato é o perdão. Nós temos o perdão do pecado
e temos o perdão dos pecados. O perdão do pecado está registrado em João 1:29, quando Jesus estava chegando, João Batista estava batizando, João Batista grita e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É artigo definido, está falando do pecado de Adão, o pecado original. Significa que todo homem, quando se batiza nas águas, o pecado original de Adão sai dele. Não significa que Jesus agora tirou todos os pecados do mundo, não é isso. Não significa que agora o pecado não exista, porque Jesus levou sobre si os pecados. Ele não levou os pecados, ele levou o pecado de Adão. Agora, quando você tira o pecado de Adão de dentro de você, você se torna filho de Deus, você vai cometer outros pecados, ele vai precisar agora lhe perdoar muitas e muitas e muitas vezes. Até, como fala Romanos 8:29, você se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, a ideia de que Jesus tirou os pecados do mundo é ridícula. O texto é claro, eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. O pecado no definido é o pecado de Adão, o pecado original. Portanto, nós temos muitos pecados. Por isso que a Bíblia diz que quem não comete pecado, quem não peca, quem diz que não peca é mentiroso. Agora ela já não está falando do pecado original. Ela está falando dos diversos pecados que a natureza nossa ainda nos provoca a cometer. Quem diz que não comete vários pecados, está mentindo e faz Deus mentiroso. Mas em nenhum momento nesse texto disse que se você comete vários pecados, está mentindo, faz Deus. O texto apenas diz que quem diz que não peca é mentiroso, mas não diz que quem comete tais pecados será aceito. Significa que você tem que se arrepender dos seus pecados de fato e procurar o Espírito Santo para ser feito em imagem e semelhança de Cristo, como Romanos 8:29 fala, para daí você ser aceito no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então esses três fatores são os principais fatores, o tripé do cristianismo, para entendermos o que é a graça de Jesus. Isso é a graça de Jesus. Justificação, substituição e perdão de pecados. Diga, perdão de pecados. O perdão de pecado só acontece uma vez, na justificação. E o perdão de pecados acontece quando há arrependimento. Paulo também fala do amor de Deus. Antes de entrarmos na comunhão do Espírito Santo, você precisa entender o que o apóstolo está dizendo. Você sabe que o amor de Deus, meu irmão, é o início de tudo. Foi por amor que Deus se fez carne, foi por amor que Ele deu Jesus para morrer por nossos pecados, foi por amor que Ele nos elegeu. A Bíblia, ela tem amplas explanações desse amor. Em Romanos 8, 38 e 39 vai nos falar desse extenso amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia Sagrada simplesmente diz que nada nesses textos que nós lemos, que está registrado do verso 38 ao 39 de Romanos 8, poderá nos separar do amor de Deus. Mas a quem não é separado do amor de Deus? Daqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem de fato está firmado em Cristo Jesus, pode o mundo desabar, podem fazer lei. A nossa lei é a palavra de Deus. O mundo praticamente vai dizer que a maioria das coisas que são pecado não é. E o que você vai dizer? O que você vai fazer? Me diga. A nossa regra fundamental é a palavra de Deus. E por mais que diga que uma coisa não é pecado, se a Bíblia disser que é pecado, vai ser pecado, mesmo que você morra. Porque importa agradar a Deus do que aos homens. Então o amor de Deus, ele é eterno, ele é incondicional e ele é autogerado. O que é autogerado? Vou te explicar. Por via de regra, ninguém te ama sem você atrair o amor dessa pessoa por você.
Por via de regra, para você amar uma pessoa, aquela pessoa tem que ter algo que provoque esse amor. Ou seja, no caso de Deus, Ele não viu nada em mim para que Ele me amasse. Eu não provoquei em Deus o amor que Ele sente por mim. No caso de Deus, o amor que eu sinto por Deus é apenas refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Por isso que a Bíblia vai dizer, não fostes vós que me amastes, eu amei você primeiro, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi você. Isso é amor. O amor de Deus é tão grande que Ele me escolheu quando eu ainda estava morto em meus pecados e delitos. Ele não me salvou porque eu merecia ou porque eu fiz algo, Ele me salvou porque Ele quis. O nome disso é amor. É amor. E sempre quando alguém quer falar de amor de Deus, eles apontam para Jesus. Nunca para a função de Deus Pai. Não é verdade? Eles têm a ideia que o Deus do Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Eles têm a ideia que o Deus do Velho Testamento é lei. Mas a Bíblia diz que o amor é a função do Pai. O Filho é a função da graça. O Filho, na realidade, é a expressão do amor do Pai. Dito isso, nós vamos entrar na terceira manifestação do que Paulo está dizendo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Que coisa linda. Esse texto deixa claro que o Espírito Santo nos foi enviado para termos comunhão com Deus. O propósito e o papel do Espírito Santo é tudo no que tange o seu relacionamento com Deus. É Ele que vai ensinar tudo concernente à sua comunhão, à sua intimidade, à sua vida de oração, à sua vida de leitura da Bíblia. Ele que vai te ensinar a orar, Ele que vai te ensinar a perdoar, Ele que vai te trazer, provocar arrependimento. Tudo isso está ligado com a comunhão do Espírito Santo. A palavra grega para comunhão aqui é koinomos ou koinonia, que significa, tem várias definições para a palavra comunhão que está aí na sua Bíblia. Comunhão do Espírito Santo significa companheirismo, amizade, comunicação. A koinonia precisa ser verbalizada. A koinonia não pode ser monóloga. A Bíblia diz que a comunicação do Espírito Santo, o companheirismo do Espírito Santo, a amizade do Espírito Santo, a intimidade do Espírito Santo e mais, compartilhamento do Espírito Santo, a relação social, a parceria e a participação conjunta do Espírito Santo seja com todos vocês. Tudo isso significa ter comunhão com o Espírito Santo. Portanto, nós vamos fragmentar a palavra comunhão, consolação, depende da versão da Bíblia, a mesma coisa, em três principais categorias. A primeira, companheirismo. A segunda, parceria. A terceira, intimidade. Companheirismo, parceria e intimidade. Companheirismo, parceria e intimidade. Essas três palavras estão no grego ligadas à palavra koinonia. A palavra que você encontrou na sua Bíblia aí para comunhão do Espírito Santo está nesse tripé: companheirismo, parceria e intimidade. Isso fala de o quê? Companheirismo em primeiro lugar. A definição da palavra companheirismo é fazer algo juntos. Uau! É tremendo. Quando você entende a função do Espírito Santo com a igreja, Ele quer trabalhar com você, não por você.
o Espírito Santo quer ser meu parceiro. Que coisa fenomenal! Como assim? Quem é o seu parceiro de trabalho? É o Espírito Santo. Uau! Quando você lê na Bíblia comunhão, companheirismo, koinonia, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é enviado à terra para fazer algo junto com a igreja de Jesus. Ele está dizendo que o Espírito Santo está aqui para trabalhar com a igreja e não pela igreja. Isso está falando de fazer coisas juntas. Isso está falando, gente, de conversar um com o outro. Isso fala de saber o que acontece na vida do outro. Intimidade com o Espírito Santo é algo muito, muito, mas muito profundo. É isso que eu estou falando, é o koinonia. A comunhão com o Espírito Santo. Fica evidente nas Escrituras que os apóstolos primitivos da igreja primitiva, que é a igreja, que os primeiros cristãos, dependiam completamente desse negócio de fazer as coisas juntos. Dessa comunicação, desse companheirismo com o Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 20, do verso 22 ao 23, nós lemos Paulo dizendo assim: eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. E disse mais: em todas as cidades que vou, o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Bom, imagina se o Espírito Santo falar assim: você vai morrer lá, o que você faz? Eu não vou. No caso de Paulo, ele fala: então eu vou. Esses apóstolos eram meio doidos. Esses caras eram malucos. Veja você que os apóstolos, eles iam sabendo que iriam apanhar, que iriam sofrer, e quem contava para eles? O Espírito Santo. Meu Deus, que companheirismo. O texto é claro: em todas as cidades que eu vou, o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. É parceria ou não é? Em Atos 10 e 19, encontramos o apóstolo Pedro recebendo esse tipo de direção do Espírito. Olha o texto: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha o Espírito Santo. O Espírito Santo chega: Simão, 3 homens estão à sua procura. E o que acontece? Então o Espírito Santo disse a Pedro exatamente: Pedro, você tem visita, quero que vá com eles. Por que o Espírito Santo tem que fazer isso? Porque os discípulos viviam escondidos. Pedro, então, eu não vou com esses homens, vão me matar no meio do caminho. Agora o Espírito Santo fala assim: eles não vão te matar, pode ir. Que coisa tremenda. Em Atos 8 e 26, nós vemos o Espírito Santo direcionando a Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. E no verso 29 de Atos 8 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se daquela carruagem e siga. Se Filipe não tivesse obedecido, o homem não teria se convertido. Agora veja você, os cristãos de hoje são guiados a esse ponto pelo Espírito Santo, falar: não pega esse ônibus, que uma mulher vai ficar aqui e você vai pregar para ela. Ou então senta ali, ou então faça aquilo, ou então que tipo de direção e parceria nós temos com o Espírito Santo? Agora tem um relato maior. Dessa vez, Paulo, Timóteo e Silas. Paulo e seus companheiros viajavam para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Que coisa tremenda! Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Mais uma vez, diz que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Agora dá para você perceber que o Espírito Santo ele direcionou toda a vida dos primeiros cristãos. Aparente-se. Diga comigo a palavra: direcionamento e tempo.
Eu preguei 2 mensagens aqui na igreja sobre a vontade de Deus. Esse negócio da vontade de Deus está me inculcando. E quando eu fico inculcado com uma coisa, eu sei que Deus quer que eu me aprofunde no tema. Então fui me aprofundar. Alguns irmãos ficam em crise. Agora vocês sabem qual é a vontade de Deus. Vocês sabem que tipo de vontade de Deus é para você. Você sabe como praticar a vontade de Deus. Mas existe uma outra, terceira vontade de Deus para o homem. A vontade de Deus para as coisas corriqueiras do dia a dia. Só que a vontade de Deus para as coisas do dia a dia não estão ligadas com a vontade soberana de Deus. Ou seja, Deus chamou Paulo para o ministério. Deus queria que Paulo fosse apóstolo? Queria, mas mandou Paulo voltar para casa e ficar 14 anos até isso acontecer. Qual é a diferença? Não era da vontade de Deus Paulo ser apóstolo? A diferença é o tempo. Deus quer que você se case, mas talvez não quer que você se case agora. Deus quer que você seja um pastor, mas talvez não agora. Você vê que o problema da igreja hoje não é saber a vontade de Deus, é saber o tempo de Deus. Agora nós temos uma outra questão, a questão do direcionamento. Será que não era da vontade de Deus Paulo, Timóteo e Silas pregarem na Bitínia? Claro que era, mas não era o tempo. Será que Deus não quer que a Itália seja salva? Ou que a Europa seja salva a ponto de falar, não vá para a Europa? Será que Deus fala, não quero que você ganhe almas na Europa? Claro que Ele quer. Mas existe uma coisa que se chama tempo. Então no caso do direcionamento, Deus vai dizer em Jeremias, sou eu que sei os planos que tenho para ti. Deus sabe do meu futuro, Deus sabe que se eu comprar esse carro eu vou ter perda, Deus sabe que se eu casar com essa geringonça eu vou ter problema. Então o que Deus vai fazer? Ele não vai revelar a vontade dele. Ele vai revelar a você o que pode acontecer de errado se você tomar essa decisão. Sabe qual é o nome disso? Direcionamento. Nesse texto aqui de Paulo fica claro que quando se trata do direcionamento de Deus para o dia a dia, essa é uma mensagem que eu vou pregar aqui, essa é forte. Como não casar com a pessoa que vai me dar problema, como não vender, como não comprar, como não sair, como não ir. Aí a vontade de Deus para a nossa vida nas nossas decisões. Aí nós vamos aprender sobre tempo de Deus e direcionamento do Espírito. Porque o tempo é de Deus, mas sabe quem é que dá o direcionamento? Está escrito aqui. O Espírito Santo. Agora, infelizmente, a igreja moderna não tem comunhão com o Espírito Santo. Então, se não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem direcionamento dele na sua vida. Então, hoje, eu fico muito triste quando eu vejo pastores perguntando, eu vou para tal lugar, quanto eu vou ganhar? Qual é o meu salário? Esses 2 irmãos que foram consagrados a pastores aqui, quantos vocês estão ganhando no ministério, irmãos? Ó, esse menino, quanto você ganhava de salário, se o irmão puder falar? Mas o seu dízimo era de 1.000, viu? Estou brincando, brincadeira. Brincadeira, Leandro. Esse menino chegou em mim e falou, pastor, Deus mandou eu sair do emprego. Eu falei, você está doido, você ganha 2.500. Eu não tenho como te pagar salário. Pastor, Deus mandou eu sair. Não mandou eu vir para ganhar, mandou eu sair. O outro também não ganha nada. Em nenhum momento na Bíblia você vê pessoas obedecendo a Deus pelo tanto que elas iam ganhar, mas sim pela vontade de Deus. Eu não posso escolher uma cidade para pastorear porque ela é rica, se ela tem rico, plantar uma igreja, mapear um bairro, pôr uma igreja lá porque tem rico. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Desse negócio, irmão, honestamente falando, de você pedir direção de Deus para onde, a vontade de Deus, Deus já tem a sua vontade, Ele quer que a igreja cresça. Agora o que você precisa é a direção do Espírito. Entende o que eu disse? O tempo, qual é a hora certa para fazer isso? Direção do Espírito, qual é o bairro? Então a igreja confunde vontade de Deus com tempo de Deus e direcionamento do Espírito. Veja, é claro que o Evangelho tem que ser pregado em todo mundo, mas o Espírito Santo proibiu eles de pregarem na região da Ásia. Direcionamento. Eles tinham uma outra direção. Nós não vamos saber
mas o Espírito de Jesus os impediu. Nós precisamos ser direcionados constantemente pelo Espírito Santo. Então veja, se você tem uma profunda comunhão com o Espírito Santo, ele não vai deixar você vender algo e tomar um calote. O nome disso é direção. Não é vontade de Deus. Porque vontade de Deus, irmão, Deus não quer que você vá nem no McDonald's comer McDonald's, porque sabe que isso vai te matando aos poucos. Tá certo? Se você perguntar, senhor, o senhor quer que eu beba Coca-Cola? Ele fala, claro, beba até morrer, miserável. Claro que Deus não quer que você beba Coca-Cola. Você vai para o inferno agora por causa disso? O problema é seu. Agora o Espírito Santo pode sim me dar força para vencer o vício da Coca-Cola e do McDonald's. Viu, Luana? Acontece. Você que é viciado em McDonald's. Essa gosta, né? Ela posta foto de McDonald's. Agora veja bem, o nome disso é direção do Espírito Santo. E como o Espírito Santo faz isso? O nome disso é koinonia. E dentro da koinonia é companheirismo. Você pode sim pedir, Espírito Santo, esse emprego é da sua vontade? Aí Deus vai te falar, a minha vontade é que você nem trabalhasse, viver só da fé ganhando almas. Deus vai falar isso para você. Portanto, você tem que trabalhar, então eu vou te dar uma direção. Entendeu aí a diferença? Irmão, esse negócio de vontade de Deus, irmão, está revelado na Bíblia. Você tem que pedir a direção do Espírito. O Espírito Santo vai falar, igual falou para Paulo. Falou, olha, não entre nesse emprego, você vai esfriar, você vai desviar. Olha, fuja dessa amizade. Como que o Espírito Santo traz essa direção? No seu espírito. Eu estou quase pregando a mensagem. Vai perder a graça depois. E ele vai falar de várias formas. Ele vai usar pessoas, ele vai pôr tristeza no seu coração quando você está com um certo tipo de amizade que prejudica a sua salvação. Ele vai falar com você. Diga amém. Faça igual irmão, se manifesta. Que eu expulso depois. É verdade, tem que manifestar aí. Agora veja bem, diga assim, Espírito Santo, seja meu parceiro. Não, mas fala isso com gosto, vai lá. Então, se o Espírito Santo é seu parceiro, você não vai comprar uma empresa, vender, viajar sem a direção dele. Eu vejo o Espírito Santo direcionando os apóstolos, a igreja primitiva, em todo o Novo Testamento. Eles não entravam, não saíam sem a direção do Espírito. Agora vai uma crise. Se você não praticar a vontade de Deus, tem 3 agravantes. Você se lembra? Você não entra no reino de Deus. Quem se lembra? A Bíblia diz, Jesus disse que só entra no reino dos céus, está em Mateus 7, no verso 26, quem faz a vontade de Deus. Então, quem não está fazendo a vontade de Deus, não entra no reino de Deus. Mas também aprendemos que quem está fora da vontade de Deus não faz parte da família de Jesus, porque Jesus disse, minha mãe e meus irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quem não faz a vontade de Deus, não faz parte da família de Deus. Em terceiro lugar, Romanos 8, 26, quem está fora da vontade de Deus não tem a ajuda do Espírito, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas de acordo com a vontade de Deus. Então você não entra no reino de Deus, você não tem a ajuda do Espírito e você não faz parte da família de Deus. Agora, qual é o problema? Isso aí é o problema de você estar fora da vontade de Deus. São 6 vontades de Deus para a sua vida, não vou repregar isso, está muito claro na sua mente. Agora, qual é o problema de viver uma vida sem a direção do Espírito? Sem o companheirismo. E normalmente a vida sem a direção do Espírito acontece quando você não tem comunhão com Ele. Como se tem comunhão com o Espírito? Quando você não tem direção do Espírito, você vive tomando calote. Sai do emprego, entra em emprego, casa errado, separa. Você vive uma vida atormentada.
Você vive tendo dor de cabeça com decisões erradas que você toma. Porque você não tem direcionamento do Espírito Santo. Você não tem a parceria do Espírito Santo com você. Parceria é o segundo ponto, você não tem um companheirismo. Paulo também fala que a koinonia é a parceria. Quando Paulo usa o termo que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, ele está falando de companheirismo, parceria e intimidade. Essa é a próxima palavra usada para definir koinonia, a parceria. Em Lucas 5, dos 6 ao 7, nós temos um exemplo de parceria do Espírito Santo. Diz que Jesus entrou no barco, você sabe que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, Gálatas 4 e 6, e segundo o que lemos agora sobre Paulo, é o Espírito de Jesus, amém? Ele foi e enviou, voltou em Espírito para habitar dentro do homem. Uau, eu acho isso show. Ninguém se empolga como eu, mas eu acho isso show. Veja bem, Lucas 5, do verso 6 ao verso 7, fala que Jesus entrou no barco. Olha a parceria, gente, coisa mútua. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Como é que foi a parceria de Jesus com os discípulos? Nós vemos Jesus dando direção e os discípulos trabalhando e obedecendo. Isso é parceria. Quando você é parceiro do Espírito Santo, ele lhe dá direção, você obedece e você trabalha. A parceria é essa. É você não fazer nada antes de orar. É você não fazer nada antes de ouvir a Deus. Eu não sei quem disse essa frase, mas ela é poderosa. Nunca ouça um homem que não ouve Deus. Vamos dizer ela? Essa é a parceria que nós devemos ter com o Espírito Santo. Ele nos dá direção e nós obedecemos e trabalhamos. Paulo disse aos líderes em Efésios, em Atos 20, no verso 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Uau! Que coisa tremenda. Primeiro que o texto diz que Deus comprou com o seu próprio sangue a igreja. Deus é só um. O texto deixa claro que nessa parceria minha com o Espírito Santo existe uma cabeça sênior. E essa cabeça é do Espírito Santo. Não a parceria do tipo que eu vou dizer ao Espírito Santo o que ele tem que fazer. É uma parceria do tipo, ele manda e eu faço. Ele me dá a direção certa e eu obedeço. Eu. Hoje estava assistindo o programa da tarde, aquele chato daquele Geraldo. Homem chato, babu. E o xarope do Geraldo estava fazendo um programa com um cara que estava do carro do João Paulo. Quem viu lá? Chorei muito quando ele morreu. Brincadeira. E que coisa tremenda. O cara falou que quando o João Paulo morreu numa BMW, ele era o motorista. Ele morreu 15 quilômetros depois do pedágio. Ele parou, 15 minutos, ele parou o carro, comprou biscoitinho de polvilho. Todo mundo está dirigindo, gosta de comer um biscoitinho de polvilho. Até hoje eu nunca vi ninguém que não fizesse isso. Entrou no carro, ficou comendo um biscoitinho de polvilho, a 120 por hora, uma BMW 0 quilômetro, o carro capotou, o tanque explodiu e ele foi carbonizado. O cara conseguiu sair pela parte de trás do carro. Mas aí eu achei uma coisa interessante no dado da história que ele contou. O João Paulo não quis dormir no hotel. Ele estava comprando uma casa para dar de presente para a esposa e ele pôs o carro depois de um show cansado na estrada. Sabe qual é o nome disso? Ansiedade. Todo mundo falou, não vai, dorme, descansa. Daniel falou, o pai do Daniel falou, mas ele falou, não, eu tenho que ir. E o motorista estava indo tranquilo, devagar, falou assim, me dê esse carro aqui que você está muito devagar. Eu tenho que chegar hoje. Sabe qual é o nome disso? Falta de direcionamento de Deus. Irmãos, eu estava e o Espírito Santo ele traz direcionamento nessa parceria de uma maneira muito tremenda. Eu estou falando aqui na parceria porque o próximo ponto
é a intimidade com o Espírito. Eu estava pregando em Salvador, em 2003, 2004, não me lembro muito bem. Eu estava hospedado no hotel na Barra Ondina. É a barra onde passa os trio elétricos, o pau quebra. Só que os hotéis lá, eles têm isolamento acústico. E aí, onde tem os maiores hotéis? O pastor me colocou lá. E eu falei, meu Deus, eu quero dormir, mas é período de carnaval. Ele falou, pastor, só pode ficar tranquilo que o som não entra. Realmente não entrava. Mas eu deitei para dormir. Ouvi a voz do Senhor. Pule da cama. Eu falei, o quê? Eu estou sozinho no quarto? Vou pular? Sou doido? Imagina você sozinho no quarto, pular da cama! Para você mesmo, assim. Né? Eu vou me sentir o André. Vocês acreditam que o André me mandou uma mensagem? Ele disse, pastor, vem aqui em casa que tem um ovo. Eu falei, André, você falou sério ou brincando? Não, pastor, foi brincando. Ele falou ovo sem querer. Só que todo mundo come ovo em casa, mas não no seu aniversário. O André. Só ele consegue fazer essas coisas. Né? Assim, aí eu falei, Senhor, eu estava dormindo e eu ouvia, pule da cama. Você vai acordar e quando acordar já acorda enrolando. Eu falei, meu Deus, coisa de doido. Pular da cama, rolar na cama, sozinho no quarto. Eu vou olhar para mim e falo, louco, maluco. Mas tudo bem, eu vou obedecer. Acordei e de repente pulei. Quando eu pulei, não é abajur, como é que chama, Irene, aqui esse negócio que fica no teto bem grande? Lustre. O lustre enorme, bonito no hotel, caiu todo assim, com a ponta assim, pá, na cama, ia dar bem no peito. Estourou. Porque era um lustre com ventilador. Então o hotel tinha ventilador e tinha ar-condicionado. Ar-condicionado faz mal para mim. Eu morro de medo desse negócio, que o mesmo ventilador é o lustre. Eu não ligo. Porque ele fica balançando o lustre. Vigia, irmã. O troço está balançando, o troço é pesado e fica assim no teto. Nunca mais eu fiz. Quando eu acordei pulando, rolando, o abajur caiu. Eu falei, uau. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá direcionamento. Não faça essa viagem. Não vá agora, vá mais tarde. Quantos problemas nós evitaríamos se obedecêssemos à voz do Espírito Santo? Não tome essa decisão. Não é uma decisão certa a ser tomada. A voz da consciência é do Espírito Santo. Você quer ouvir isso comigo? Quem crê que é? Vamos ver? Abra aí. Nós temos a consciência moral e temos a consciência do Espírito. Romanos 2. Romanos capítulo 2, no verso 28. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente. É verdadeira circuncisão, é quem feita fora do coração, no corpo do homem. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito. Veja você que a ideia moral sua é dada pelo Espírito. Ele é a sua consciência. É através do Espírito que você compra, vende, vai, realiza e não realiza. A ideia de circuncisão na sua alma é a ideia de moral, direcionamento, lei de Deus posta em nosso interior. É pelo Espírito. Diga amém. Então, normalmente, quando a sua consciência diz, não posso fazer isso, não é hora de fazer isso, não devo fazer isso, se você é guiado pelo Espírito, é a voz do Espírito que você está ouvindo. Uau, isso é tremendo.
Levanta a sua mão e diz: Senhor, eu quero ser seu parceiro. Espírito Santo, seja meu parceiro. Direcione a minha vida. Em terceiro e último lugar, intimidade. Veja você que quando o apóstolo São Paulo diz a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. A palavra no grego que temos esse tripé: parceria, companheirismo, intimidade. Então, como que se translitera isso para o grego, né? Trazendo na transliteração. Olha o que Paulo diz aqui na transliteração: que a profunda amizade, meu Deus, isso é muito, muito, muito bonito. Que a profunda amizade do Espírito Santo seja com todos vocês. Meu Deus, eu leria isso 1001 vezes, só essa frase. Me arrepio inteiro. Uau! Que a profunda, em algumas Bíblias fala doce comunhão, doce amizade do Espírito Santo seja com todos vocês. Nós precisamos valorizar mais o Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. A igreja fala tanto e honra pouco. Agora veja esse texto de Tiago 4 e 5. Esse texto aqui para mim é uma crise. Crise. Diz assim, ó: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com cuidado que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Não, você não está entendendo esse texto. A Bíblia não está dizendo que o Espírito anseia, Ele está dizendo que Ele anseia por mim. Você não entendeu ainda a definição disso. Está dizendo que não é só eu que tenho que ter vontade de ter paixão e companheirismo com o Espírito. Ele anseia por essa amizade comigo. Uau! O Espírito Santo quer se relacionar comigo. Ele quer que Ele anseia. Você percebe isso? Ele anseia por nós. E você? Anseia por Ele? Então nós devemos então discutir e entender aqui hoje que a palavra anseio é Ele sente forte saudade. Inacreditável como você encontra isso aqui. Inacreditável que nós fazemos o Espírito Santo sofrer. Como assim fazemos o Espírito Santo sofrer? A Bíblia fala: gemer com gemidos inexprimíveis é o quê? Sofrimento. E por que nós fazemos o Espírito Santo sofrer? Porque Ele quer se relacionar com os filhos de Deus, mas os filhos de Deus o ignoram. Então Ele chora. A palavra que você encontrou aí, ciúmes, é cuidado, ok? O Ocidente entende cuidado por ciúmes, o judeu não. Ciúme é uma coisa, cuidado é outra. Porque senão eu preguei terça-feira passada sobre os 12 espíritos, estava lá os ciúmes, né? Eu gostaria de lhe perguntar, honestamente falando, você moraria numa casa com uma pessoa que essa pessoa é para ter intimidade com você, mas essa pessoa passa a vida te ignorando? O que você faz com essa pessoa? Ninguém aguenta ficar num relacionamento onde a pessoa que deveria te amar te ignora. Como que o Espírito Santo pode habitar dentro de uma pessoa que o ignora? Por isso que você encontra o texto aqui: por nós Ele anseia.
Não ele anseia em meu lugar, ele anseia por mim, não é em meu lugar. Isso significa que ele sente saudade da adoração que eu tenho que prestar, ele sente saudade da minha vida de oração, ele sente saudade da minha meditação diária. O Espírito Santo tem saudade de mim. Muitos anos atrás, acho que o Gianluca não tinha nascido ainda, eu preguei uma mensagem. Que as minhas mensagens antigamente eram horríveis. Os irmãos estão colocando vídeo aí na internet de cruzadas, alguns anos. Tem uma no Rio de Janeiro com 40 mil pessoas, uma em Patinga com 100 mil pessoas. Eu só consigo olhar para lembrar como ganhava almas e pessoas eram curadas. A hora que entra na mensagem, fala: meu Deus, como que o senhor usa uma pessoa dessa? 100 mil pessoas para ouvir isso? Você vê que é pura misericórdia de Deus. Portanto, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem. Quando Jesus pegou uma criancinha e colocou no colo, ele disse assim: quem não for como essa criança, não pode entrar no reino de Deus. Eu entrei em crise com esse textozinho, porque veio na minha cabeça a postura de uma criança. Por exemplo, a criança não faz nada se o pai não fizer, não faz nada fora da vontade do pai. Para atravessar a rua, ela dá a mão para o pai. A criança, a alegria dela, eu vejo quando a Isabela acorda, ela acorda, quando ela vê que tem um rosto na frente dela, ela se abre assim, ó. É impressionante a reação que ela faz quando ela acorda e tem um rosto olhando para ela. Ela é uma reação fora do comum, ela se abre toda. O Gianluca já cresceu, ficou bobo. Você pode ir lá dar um beijo nele, ele finge que não está gostando, mas eu sei que ele está. Ele fica assim: ai pai, me deixa. Mas eu sei que ele está amando. Porque se você não faz, ele acha ruim. Então está amando. Então veja bem, nós precisamos entender essa direção. Quando a Bíblia diz ser como criança, ela não está dizendo você voltar ao ventre da mãe ou perder a capacidade de discernimento. Ela está falando que a nossa vida tem que ser a tão ponto íntima e direcionada pelo Espírito, como uma criança é íntima e direcionada pelo Pai, horas. E aí nós crescemos, nós perdemos identificação e intimidade com o Pai. Agora o menino: não pai, não me beija que meus colegas estão aqui perto. Saca? Aí que eu beijo mesmo, só para passar vergonha. Não pai, não faz isso, porque a Tibúrcia está me olhando ali. Ele odeia quando eu falo que a menininha que ele acha bonita é Tibúrcia, ele fica bravo. O que é essa Tibúrcia aí? Não pai, ela está ali pai, só pega na minha mão assim. E nem é pega na mão: e aí pai, de boa? Falei: você quer ser o mauzão, né? Quer ser o iradão. Aí você vê que vai crescendo, vai perdendo esse direcionamento, essa identificação, essa intimidade. O que Jesus está dizendo é: não perca isso com o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é: eu estou com saudade da sua intimidade, de como você não fazia nada, da coisa mais pura. Espírito Santo, o que eu faço agora da minha vida? Caso eu compre uma bicicleta. É isso que ele está dizendo. Não perder essa sensibilidade pura de identificação, de ser guiado como uma criança, não fazer nada sem estar de mãos dadas com o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Quem não for como uma criança não entra no reino de Deus, sem a direção, sem estar de mãos dadas, sem estar papai, filho, filho, papai, papai, filho, não entra. Esse é o contexto de Abba Pai, paizinho querido. Deus não está distante. Ele está tão perto que Ele está dentro de você. Você não entendeu o que eu disse?
Nós não podemos tratá-los com ignorância. Nós não podemos tratar o Espírito Santo com essa ignorância ou ignorá-lo. E aí nós vamos nos arremeter lá para o Velho Testamento na história de Enoque. É impossível falar de intimidade com Deus sem falar desse homem. Esse homem, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Você não está entendendo? Eu estou dizendo que um homem andou com Deus. Eu também posso. Eu não consigo hoje, mas eu quero. Eu quero andar com Deus. Andou com Deus de tal maneira que Deus falou assim: não, eu quero você para mim. Aqui está o anseia por nós. Veja você que a oração não é só como eu consigo algo de Deus, é como Ele consegue algo de mim também. Intimidade com o Espírito Santo não é só por minha causa. Estava assistindo um programa na televisão à noite. Eu, minha esposa, a Isabela ali acordada, a gente vai fazer o quê? Vai ficar na cama embalando, não dorme, a gente fica ali até ela dar sono. 2 horas, 3 horas. E vendo um programa noturno de igreja evangélica. Aí as pessoas, por que você vem nesse templo? Eu venho aqui porque eu me sinto bem durante a semana, então eu venho aqui para tirar as cargas da semana. Então eu venho aqui porque é onde eu me sinto em paz. Eu venho aqui para eu conseguir estar bem agora no resto da semana. Nenhum momento. Para não ser pecado, eu ouvi uma pessoa dizer, eu venho aqui para adorar a Deus. Eu não vi, nós ouvimos pelo menos uns 25 depoimentos. Você pode fazer a pesquisa que eu fiz. Ninguém diz, eu vim aqui porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Eu sou o centro porque eu venho aqui. Eu venho porque eu me sinto em paz. Eu venho porque eu preciso resolver esse problema. Eu venho porque eu estou em depressão. Eu venho porque eu estou... Mas quem é que vem aqui? Porque o Espírito Santo quer que você ande com Ele, quer ter parceria com você, quer ter intimidade com você. Ele quer que você o conheça, porque a necessidade de intimidade não é só minha. A Bíblia diz que também é do Espírito, porque Ele anseia por mim. Ele me quer. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer a minha pessoa, assim como eu devo querer a dele. Uau! Isaías 40, verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A resposta é ninguém, porque ele é Deus. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando que Deus anseia por você. Uau! O ser mais importante do universo quer ter amizade, intimidade, companheirismo e parceria com você. Essa é a maior cura para a depressão que existe. Uau! Foi isso que Jesus quis dizer quando ele diz, é necessário que eu vá. Vocês não estão entendendo? Os discípulos, quando perceberam que Jesus estava indo embora, 40 dias depois da sua ressurreição, começaram a chorar, o Senhor está indo embora, mestre. O Senhor vai nos abandonar. Jesus, vocês não entenderam nada. É necessário que eu vá, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro de mim não virá. Aquele Espírito de verdade que vai habitar dentro de você, e ele vai lhe guiar em toda a verdade. Que revelação poderosa de Deus a nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Ore antes de decidir, antes de tomar decisões. E como eu sei que Deus falou comigo? Como eu sei que Deus diz não, quando Ele não fala nada? Como eu sei que Deus diz sim, quando Ele fala? Se você pedir uma coisa e não ouvir nada, Ele não falou. Deus não tem obrigação de dizer não.
Ele tem a obrigação de dizer sim. Se ele quiser que você faça algo, ele vai dizer. Se ele quiser que você não faça nada, ele não fala nada. Porque é obrigação sua de esperar a voz dele. Oh, nós precisamos do Espírito Santo.